E antes de começar esse vídeo, eu já queria convocar toda a massa do Voo Livre para dia 7/5 estar presente no 6º Rock Fly que vai rolar em Capão Bonito, Rio Claro, no sítio do Ageu, conhecido como Pico das Conchas. Venha participar do primeiro pouso na mosca de 2022. Valeu, chama a vinheta! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Se você gosta dos meus vídeos, já deixa aquele like de cara para o canal continuar decolando, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o planeta, moleque! O vídeo de hoje é sobre dois incidentes que rolaram em Vila Velha, no Morro do Moreno, onde a galera faz o famoso voo dos prédios. Galera, sempre que rola alguma parada referente a prédio, a pouso em cobertura, agarrar em prédio ou qualquer outra coisa do voo, a galera me manda. Eu não sei se é conhecimento de todos, mas eu já pousei na cobertura de um prédio, justamente lá em Vila Velha, nesse voo dos prédios. Para quem não conhece o vídeo do pouso no prédio, se liga só. Pro PQD! Tô chegando, hein? Já que não deixaram o PQD invadir a cobertura, dei meu jeito. Pois é, só que o meu foi um voo premeditado, calculado. Hoje em dia eu não faria de novo, mas era uma vontade que eu tinha, peguei e fiz. E quando alguém agarra nos prédios, o pessoal começa a me mandar: "Aí Romulo, tava tentando te imitar, aí Romulo, também naquele prédio, tá?" Enfim, galera, só que é muito diferente. E também muitas pessoas criticam até quando isso vai acontecer. Vai acontecer quando tiver nego voando perto do prédio. Quem voa perto do mato vai agarrar no mato. E quem voa perto do prédio vai agarrar no prédio. Porque ali acontece o lift dos prédios. O lift é quando tem um obstáculo e o vento bate subindo. E o parapente fica ali próximo pegando dessa carona. E nessa carona, às vezes um erro de cálculo, alguma imprudência, alguma coisa pode fazer o piloto agarrar ou colidir com aquele obstáculo. Só que o caso de hoje não foi o problema do lift, tá? Ali foi... Galera, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Primeiro, o vídeo desse cara que agarrou na cobertura, que quebrou o vidro do prédio agora. Em novembro já teve um caso, olha a matéria aí. Em novembro teve um caso de um cara que agarrou, beleza. Aí agora teve esse que bateu na cobertura e quebrou a vidraça. Embora diga que foi um pouso de emergência, não foi um pouso, ele foi arremessado ali, porque o parapente ele já tinha batido no outro prédio, rodou e acabou indo parar nesse, quebrando a vidraça. Mas antes de mostrar isso, que eu já mostrei, eu vou mostrar para vocês esse mesmo cara tentando decolar. Vamos ao primeiro vídeo dele aqui. Olha só ele puxando a vela. Brother, não precisa ser muito experiente para ver que ele não tem experiência para dominar o equipamento. Esse outro vídeo aqui, ele fica procurando os batoques, que é o que a gente dá controle no equipamento. Nesse outro vídeo aqui, ele fica perdido nas linhas, galera. Ele não acha a linha correta que ele precisa. Nesse outro aqui, ele tropeça numa pedra e cai de bunda, e mesmo assim ainda tenta dar sequência na decolagem. Tem mais vídeos aqui, esse aqui, e a decolagem está aqui também, ele todo errado, sem botar pressão na vela, sem botar o peito para frente. Para vocês que querem ver como é uma decolagem perfeita, eu peguei alguns vídeos aleatórios que eu tenho aqui no computador. Tem de piloto iniciante, tem de piloto já experiente, para vocês verem que o padrão é um só para quando domina a vela, brother. Esse aqui é o padrão de alguém que está em condições de decolar um parapente. Vamos colocar primeiro o lendário Seu Endre. Chegando aos 80 anos, aí. Olha o garotinho decolando, brother. Aqui você vê o que é um piloto que tem experiência e é o que não tem experiência, galera.
Vamos botar esse outro aqui, é o Grimaldi, também é um piloto experientíssimo. Olha a categoria, isso aqui é uma decolagem com classe. Vou colocar agora de um piloto que não tem tanta experiência, que é o Raimundo, voa com pouca frequência, e mesmo assim, olha a diferença de controle de equipamento. Vou colocar esse nosso outro amigo aqui, tá em miniatura aqui, eu não estou conseguindo lembrar, mas eu acho que é o nosso amigo Dudu, também iniciante, e olha como decolam bem. Então esse aqui é o padrão para estar voando de uma rampa. E essa rampa, Morro do Moreno, é uma rampa nível 3. É uma rampa casca grossa, exige na decolagem, exige no voo. Esse cara aí, dava para ver que ele não tinha experiência para estar decolando, não tinha experiência para estar voando. Ah, e tem um agravante. Ao que tudo indica, que chegou até meus ouvidos, que o equipamento dele estava podre, estava sem condições de uso. Um equipamento desse na mão de quem já não tem habilidade é a combinação perfeita para dar problema. Ao que tudo indica, que ele está acostumado, embora não pareça, a fazer voo de falésia, que é geralmente um vento forte que não exige tanta performance do equipamento porque tudo é pouco. E aonde ali exige mais do equipamento, ele não soube controlar as turbulências, a aeronavegabilidade do equipamento não estava maneira, e ele sofreu vários fechamentos e não conteve a vela. Ele bateu em um prédio e foi arremessado nesse outro, acabando quebrando a vidraça. Graças a Deus quebrou só o prédio, não quebrou ele, tá? Ele estava com uma bota de, parece ser de motocross ali, que deve ter facilitado ele não se machucar. Então fica um alerta aí. Aí o pessoal, muita gente criticando. Galera, eu não posso criticar, tá? Isso não é uma crítica, eu só estou contando os fatos. Eu não posso criticar o começo de um cara desse, porque eu não sei a história do cara, e quem sou eu para criticar ele? O que eu estou contando aqui são fatos, tá? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu posso falar com propriedade o que eu estou vendo, mas eu não posso criticar o cara, eu não estou criticando, tá? Embora eu não faria tudo que eu fiz de novo, com a experiência que eu tenho hoje, e com o amadurecimento que eu tenho esportivo, eu não faria tudo que eu fiz. Eu entrei muito errado no esporte, quem conhece a minha história sabe, e eu não conheço a história desse brother, quem sou eu para criticar? Porém, tá errado. Assim como quando eu entrei, estava errado, beleza? Só que, cara, hoje, igual eu tenho um exemplo, vocês vão ver um vídeo aí que eu vou postar daqui a alguns dias, que um amigo estava com dificuldade para decolar. Primeira coisa que eu faço, galera, é perguntar se o cara aceita uma ideia. Pô, irmão, posso te dar uma ideia? Se ele aceitar, beleza, eu tento ajudar. Porque eu não conseguiria ficar tranquilo, sabendo que eu podia falar alguma coisa pro cara, e eu ver o cara se machucar e eu me calei. Então, se o cara aceitar, beleza, eu vou e falo. Se o cara falar não, beleza, tranquilo. Me isenta a minha responsabilidade e a minha culpa, brother. Entendeu? Aí muita gente fala, pô, mas como é que alguém deixa um cara desse decolar? Cara, ninguém pode impedi-lo de voar, tá? Isso aí é bem claro. A rampa é pública, embora esteja até proibido voar lá, mas a rampa é pública, qualquer um pode decolar, tá? Agora, ter discernimento de certo e de errado, aí já são outros 500. O que a gente pode dar, a gente que tem experiência, é dar ideia para quem aceita ideia. Se o cara não aceitar também, problema. Então, esse é um caso que eu queria trazer, só que junto com esse vídeo, que foi agora, segunda-feira, dia... hoje eu acho que é terça, deve ter sido dia 4, não sei. Junto com esse vídeo veio outro, de um voo duplo, de um piloto experiente, também na mesma rampa, que decolou com vento meio lateral, só que o passageiro, brother, ele travou, ele esticou as pernas, jogou o cabeção lá atrás no piloto, atrapalhando a pilotagem dele. O piloto solta o batoque, tenta arrumar o passageiro ali da maneira que deu, e tinha uma térmica ali na frente, provavelmente acho que ali rola uma turbulência do rotorzinho do morro que tem ali, então juntou tudo, a térmica com o rotor, e o cara tá tentando ajustar o cara, meu irmão, ele tomou-lhe uma assimétrica próximo do morro. Galera, não tinha muito o que fazer, a parada, no vídeo a gente ainda tem um tempo de reflexo, quando tu tá na parada ali, é muito mais rápido, mas graças a Deus, o parapente tomou a assimétrica, virou de frente pro morro, e entrou no vão das antenas,
pegando no cabo de sustentação de uma das torres, e os dois deram um giro e amorteceu a queda. Ninguém se feriu nesse acidente, graças a Deus. Só que isso foi em novembro, brother. Já tem maior tempão. Aí como vem um vídeo à tona, o nego acaba misturando as coisas e joga tudo junto, como se tivesse sido agora, e não foi. Beleza? E o cara é um piloto experiente, mas acontece com qualquer um. Basta estar no voo livre. E eu acho que, galera, o recado que eu tinha para dar era mais ou menos esse, tá? O meu ver desse cara que agarrou nos prédios ali, ele não tem experiência suficiente para estar voando de uma rampa nível 3, é visível, tá? Ele enverga o corpo todo para frente, como se tivesse com um paramotor pesando nas costas dele, mó doideira. Dá para ver que o cara não tem domínio do equipamento, não tem experiência para estar voando de uma rampa nível 3. Não estou criticando, só estou mostrando os fatos, beleza? Se eu tiver errado, beleza. Pode mandar nos comentários aí, Romulo, eu discordo de você, eu concordo, é isso mesmo, eu conheço o cara, eu não conheço. Até se você for o cara, não, tu tá falando errado, ele não sabe da minha história. Beleza, irmão, não sei mesmo, tô falando o que eu vi nos vídeos, tá muito claro para mim, e é isso aí. Que sirva de exemplo para outros, para os familiares, não fiquem preocupados, isso não acontece com frequência, vai quando o piloto começa a querer estar um passo à frente de onde ele deveria estar, que no caso, o meu ver, foi esse. O cara com equipamento velho, sem experiência, sem domínio nenhum do que está fazendo, se colocando numa situação de uma rampa dessa, tá? Assim como eu no começo também, por isso que eu não critico, eu sem experiência nenhuma, eu também decolei de uma rampa nível 3. O equipamento era novo? Não, não era novo, também era velho. Estava arriscando minha vida? Estava arriscando minha vida. Graças a Deus saí dessa sem me machucar. Hoje, com a experiência que eu tenho, não faria tudo de novo. Na época eu não tinha tanto de informações que vocês têm na internet igual vocês têm hoje. Eu comecei a voar há 15 anos atrás, não tinha vidinho de YouTube, não tinha informação, eu não tinha dinheiro para pagar uma instrução, e é isso aí. Mas hoje em dia, com essa facilidade, informação de graça, na palma da mão de vocês, e o nego continua fazendo lenha, beleza? Galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que é mega importante. Compartilhar esse vídeo nos grupos de voo é importantíssimo para o canal continuar decolando. Valeu! E até o próximo vídeo.